Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Quero expressar nesse momento a minha felicidade e a satisfação de poder ter na mão um instrumento de comunicação como esse, para poder levar a mensagem daquilo que tem funcionado na vida das pessoas que procuram a nossa instituição, que procuram a comunidade terapêutica, para poder mostrar realmente que muitas pessoas têm mudado a história dessa vida, da sua vida, baseada naqueles princípios que nós utilizamos no dia a dia. E como estamos falando de história, de vida, de histórias, eu hoje tenho a satisfação, o prazer de ter aqui ao meu lado o cônego Godofredo Chantrain, escritor de várias obras, entre elas Pirapora do Bom Jesus, um mergulho na sua história, e fiquei fascinado com o livro, padre, e por isso eu convidei o senhor para vir até aqui. É um prazer tê-lo aqui ao nosso lado. E da minha parte também é um grande prazer poder participar aqui, mas aí na cidade de Jaú, onde eu trabalhei já mais de 10 anos. Agora estou de volta em Jaú para continuar ainda o trabalho de aposentado nos últimos anos da minha vida. Sim, mas aposentado, geralmente os padres, eles continuam pela vida toda o seu trabalho, né? Até que Deus permite, eles dê saúde, eles continuam o seu trabalho. A gente usa a palavra aposentado para dizer que não tem mais nenhuma missão ou cargo especial. É costume, os padres, quando chega a idade de 75 anos, eles pedem a desligação da função. Todos, por exemplo, superiores são eleitos para funcionar até 75 anos, depois tornam-se novamente simples confrades. Sim. Quando o senhor nasceu na Bélgica, veio com que idade para o Brasil, padre? Eu tinha 24 anos e 6 meses. Eu fui ordenado em 51, em agosto de 51, em janeiro de 52, eu cheguei no Brasil. E daí já na cidade de Pirapora. Passei em Pirapora 62 anos. Tirando 10 anos em Jaú, passei 2 vezes no período em Jaú. Primeira vez de 76 até 82, como responsável, o reitor, dizia naquela época, da Capela São Judas Tadeu, lá no fim da Avenida do Café. Depois voltei para Pirapora e 4 anos depois voltei para Jaú para assumir a paróquia de São Sebastião. Foi de 87 até 90. Todas essas paróquias que o senhor passou, né, como lá de Pirapora, são gerenciadas pela Ordem Premonstratense. A ordem chegou no Brasil em 1896, a pedido do bispo de São Paulo, que queria padres para assumir o santuário do Senhor Bom Jesus em Pirapora. O santuário era uma capela ainda dependente de Parnaíba, é o município vizinho. Pirapora não existia como município, era sempre um distrito de Parnaíba. Então foram procurar padres na Europa, e a nossa abadia da Bélgica, que está situada no município de Averbode, no norte da Bélgica, assumiu a função de mandar 2 padres para cá, que vieram para Pirapora para assumir o pastoral do próprio santuário. De lá mais tarde eles assumiram um colégio em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, mais tarde um colégio em Petrópolis. Em 1915 assumiram o colégio aqui São Norberto de Jaú.
Quer dizer que o ano que vem, 2015, vamos celebrar 100 anos da presença dos premonstratenses em Jaú. Aqui na cidade de Jaú. E algumas pessoas, padre, por saberem que eu tenho uma proximidade com vocês, devido ao trabalho com a comunidade terapêutica, que a comunidade está numa terra que pertence à ordem, né? A nossa amizade com Dom Oswaldo, que hoje é o abade, eles perguntam qual é o significado dessa palavra, de onde vem pré-monstratense. Qual é o significado? Eu pertenço a uma ordem chamada pré-monstratense. O fundador da nossa ordem foi São Norberto, que em 1080 nasceu na Alemanha. Ele era filho de um príncipe rico, e como era costume naquela época, ele não era o primogênito era o sucessor do condado depois da morte do pai. O segundo filho era destinado automaticamente à carreira eclesiástica. Tendo vocação ou não vocação, não entrava em jogo. Então Norberto foi determinado para ser cônego da Catedral de Xanten, certo? Ele viveu lá, mas tudo menos uma vida exemplar. Era só bagunça, era só alegria, etc, etc. Porque o principal era ser cônego daquela igreja. Mas resumir o trabalho apenas a receber o pagamento, o resto não fizeram nada de apostolado. Viveu uns 4, 5 anos assim. Depois Norberto encontrou-se com Cristo. Se converteu, viu que a vida que ele levava de cônego, não era padre ainda, não era o religioso do Catedral de Xanten, ele percebeu que não estava em ordem com Deus, uma graça especial que ele recebeu, se converteu e começou então a agir como realmente, pedir para ser ordenado padre, para trabalhar como padre. Começou. A primeira função que ele queria era converter os colegas dele daquele Catedral de Xanten para tomar a vida séria. É lógico, os amigos dele não quiseram. Conhecia a vida de Norberto e disse, todo mundo pode vir aqui para dizer o que fazer, menos você, não conhecemos o vídeo. Então ele saiu de lá, ele foi andando pelo mundo inteiro, pela Europa, tornou-se, como se diz, um pregador ambulante. Com licença do Papa, ele recebeu autorização na Europa, na Bélgica, na França, na Alemanha, na Inglaterra, para pregar a mensagem de Cristo. E numa das viagens que ele fez, voltando de Roma, onde tinha recebido a aprovação do grupo que ele tinha fundado, passou pelo norte da França, porque no norte da França havia um colega dele, colega de classe, de escola, que era bispo local. Conversaram, e aquele colega dele, Crico Norberto, cujo nome já estava conhecido naquela época como um grande pregador, um homem que queria mesmo levar as criaturas humanas para Deus, para fundar o primeiro convento lá na França. Norberto não queria de jeito nenhum, mas no fim, sabe como que vai? Entre conversa vai, conversa vem, cedeu e aceitou de fundar o primeiro convento dele, a primeira abadia, na França, no lugarzinho chamado Prémontré. Prémontré era um lugar isolado, sem muitas facilidades, um bosque aí, terreno vazio, baldio, onde ele construía o primeiro convento dele. Prémontré. De lá veio o nome. Os padres que moravam em Prémontré, depois que ele construiu o convento, eram chamados de padres ou cônegos premonstratenses. Agora, premonstratense parece uma palavra esquisita. Muitas congregações, ordens, são chamadas conforme o nome do fundador. Por isso, os premonstratenses, em certos lugares, certas épocas, também são chamados de norbertinos. Sim. Mas aqui sempre prevaleceu o nome de premonstratense. A última geração de cônegos prefere mais o nome de norbertinos. Dos documentos mais modernos, mais novos, encontra sempre os norbertinos. Com documentos oficiais da ordem, sempre premonstratenses. Mas é um nome esquisito, tal forma que a gente explica, às vezes, no fim, alguém que não prestou bem atenção pergunta, padre,
Que bicho é isso, primoso ateus? Mas agora deu bem para entender, né? Era o local onde os primeiros viveram e onde até a Revolução Francesa, em 1794, existia a casa-mãe principal. Depois, como a Revolução Francesa foi abandonada, foi destruída, agora é um hospício, parece, os prédios, né? Porque da onde vieram, onde viveram os primeiros Premontré. É como os agostinianos que seguiram a linha de Santo Agostinho, os franciscanos também. Os beneditinos, alguns beneditinos têm também ainda o nome da origem, por exemplo, a abadia de Cluny. É uma grande abadia na França, então indica geralmente os dominicanos são de Cluny ou de outra abadia. Certo? Entendi. E então quer dizer que os primeiros premonstratenses que vieram para o Brasil foram para o santuário de Pirapora. Sim. E qual é o significado do nome dessa cidade? Assim, padre, quando eu era criança, existe até uma música falando, uma música sertaneja, raiz, já bastante conhecida, né, que fala sobre a matriz de Pirapora, mas todo mundo falava Bom Jesus de Pirapora. E agora, no seu livro, Pirapora do Bom Jesus. Isso, justamente. Recentemente ainda, recebi um telefonema de uma senhora que perguntou: padre, como chama lá o lugar onde o senhor está morando? Eu procurei na lista telefônica, não encontro em nenhum lugar Bom Jesus de Pirapora. Falei: lógico, minha senhora, você não vai encontrar, porque o Bom Jesus de Pirapora não existe. Como não existe? Não existe. Qual é a origem? O lugarzinho chamava-se sempre Pirapora, que significa Pirapora, peixe que pula. Porque havia um saltinho no rio Tietê, onde os peixes pulavam contra a correnteza na desova. E os habitantes haviam só estender a mão, pegar o peixe, colocar na panela, fritar e comer. Pronto. O que mais? Ideal. Então era chamada Pirapora. Porque Pirapora é conhecida já no século XVI. No século XVI, o lugar era conhecido. Um lugar idílico, ideal para morar, água em abundância, peixe em abundância, mata tudo, animais selvagens, tudo à vontade. Sempre falo, um lugar idílico, ideal para viver. Infelizmente, agora não é mais assim. Mas Pirapora existia. Até que em 1725, foi encontrada no rio uma imagem talhada em madeira que apresenta o Cristo flagelado, Cristo coroado de espinhas, flagelado com manto vermelho nos ombros, como ele foi apresentado por Pilatos naquela sexta-feira santa, quando Pilatos disse para o povo: eis o vosso rei. Então responderam: crucifica, crucifica, crucifica. Diz a imagem que o povo chama imagem do bom Jesus. Essas imagens existem muitas no Brasil. É uma devoção que veio provavelmente de Portugal. Foi traduzida com os portugueses e se evoluiu muito. No estado de São Paulo, tem 4 grandes santuários dedicados a Bom Jesus. Iguape, 1640, Perdões, Bom Jesus de Perdões, Bom Jesus de Pirapora, está faltando um aqui, a minha memória. São os grandes santuários dedicados ao Bom Jesus de Pirapora. Aquela imagem, então, em Pirapora foi encontrada no rio. A grande pergunta é, até agora, de onde que veio essa imagem? Né? Até agora ninguém descobriu de onde que veio a imagem. Houve várias de soluções oferecidas, mas não deu certo. Hoje em dia se aceita que provavelmente foi um navio que naufragou, perdeu a imagem no rio, porque o Tietê naquela época do século XVI, então, era uma via muito usada para o transporte para o interior, de Santos para Mato Grosso, etc., passava por lá. Então, se defende que provavelmente um navio naufragou, perdeu a imagem que ficou lá
e os habitantes encontraram a imagem, pegaram e colocaram numa capela. Essa é a hipótese mais aceita. Hoje em dia é mais defendida, hoje em dia. Mas em seu livro o senhor narra uma outra hipótese de um assalto que fizeram aí na cidade de Barueri, que roubaram as coisas de lá roubaram também. e jogaram no rio. E o rio corre de Barueri para cá. Sim. Então, provavelmente a imagem veio boiando até Pirapora. Mas, como escrevi no livro também, lá é difícil de aceitar isso, porque o assalto em Barueri, na capela do Nossa Senhora da Escada, foi feito em 1630, vamos dizer. A imagem apareceu em Pirapora em 1725, 92 anos depois. Será que essa imagem ficou 92 anos no rio? Se não entra em contato com ar, pode se conservar durante tanto tempo. Mas hoje em dia quase ninguém mais aceita isso. Então, do naufrágio é mais conhecido porque no Mato Grosso, não sei que cidade, tem uma imagem de Bom Jesus idêntico à de Pirapora. E aquele do Mato Grosso, aquela imagem, veio de Portugal. Foi trazido de Portugal de navio até Santos, depois com embarcação até a cidade de Mato Grosso. Então já sabe que a imagem de Bom Jesus não veio pelo mesmo caminho, não naufragou no Tietê. Talvez seja a hipótese mais aceitável. Eu sonhava de ver, de descobrir de onde que veio a imagem de Deus, mas já desisti, não vou mais. Os poucos tempos que eu tenho ainda não vão ser o suficiente para descobrir de onde que veio a imagem. E por terem encontrado essa imagem, Pirapora se tornou uma cidade conhecida. E até hoje existem muitas romarias que vão até a cidade. Porque eles puseram a imagem numa capela provisória, para ser outra capela, foi crescendo, tornou-se conhecida, e o povo vinha em romaria a imagem do Bom Jesus. Por isso, justamente, Pirapora foi nomeada pelo Romero como: onde que vamos? Vamos a Bom Jesus de Pirapora. Primeiro nome Pirapora. Depois, quando veio a imagem, depois de um tempo, falar: não, eu vou a Bom Jesus de Pirapora. Então mudou. Quando em 1960, melhor, Pirapora tornou-se município, então oficialmente foi colocada Pirapora do Bom Jesus. Então você tem o nome inicial Pirapora, depois Bom Jesus de Pirapora, e agora Pirapora do Bom Jesus. Aí está a confusão que algum procura Pirapora, porque Minas procuram e acabam não achando a resposta. Padre, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você.
Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao Supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta com o programa Restauração, hoje falando com o padre Godofredo, cônego Godofredo. O senhor estava me explicando qual é a diferença, que alguém pode ser cônego e não ser padre, ou talvez ser padre e não ser cônego. Qual é a diferença, padre? Os cônegos eram, na Idade Média, eram os padres que viviam junto com o bispo na diocese, no cabildo episcopal. Todos eram cônegos. Porque Norberto, o fundador nosso, era um cônego, então quando ele fundou a ordem dele, ele pegou o título de cônego para todos os membros da ordem. Hoje em dia, o título cônego é mais dado para um padre que fez algo especial, que o bispo quer homenagear de maneira especial. É um título cônego, monsenhor, não? São títulos que o bispo pode dar a determinados padres para destacar o trabalho que fizeram em benefício da ordem. Mas nós, membros da Ordem Suprema Satélite, nós somos cônegos por natureza, ninguém tira o título. Quando já entendi. E depois o padre Norberto também recebeu como membros freiras, meninas, mulheres, não? E uma vez que pertence à ordem, também receberam o título de cônegasto. Então tem cônegos e cônegasto. Entendi. E eu tenho certeza que isso é uma curiosidade. As pessoas ouvem falar, às vezes não perguntam, né? Mas é muito interessante saber sobre essas coisas. E, padre, a cidade de Pirapora, né? Nós estávamos falando disso, mas ela é visitada por muitos romeiros, né? Principalmente na Sexta-feira Santa vão muitas pessoas. No Dia das Mães, eu estava conversando com uma pessoa que está lá no seminário, e ele estava dizendo que estava esperando até só para dormir lá mais de 500 homens que vão... A Romaria, não? É a Romaria. A Romaria. Maria de Jundiaí. Porque não tem nada a ver com o Dia das Mães, viu? Mas esse dia vai coincidir. É no dia que eles vão, mas não é por causa do Dia das Mães que eles vão. Não. Eles vão, não. Porque a Romaria de Jundiaí é uma das romarias mais populosas, vamos dizer. É antiga, eles fazem 80 anos, neste ano, que vem a pé de Jundiaí, por um caminho interno assim, 37 quilômetros só, porque Jundiaí e Pirapora são limites, por dentro, não pela estrada oficial, chega quase até 70 quilômetros, mas limites só, então eles vêm a pé, eles saem sexta-feira à noite, não? Já pelas 10 ou 11 horas da noite, chegam em Pirapora de manhã cedo às 7 horas, caminham a noite inteira, geralmente com a lua cheia. Depois eles fazem suas devoções. Tem lá no seminário onde eles dormem, a maioria dorme lá, porque são 500 homens, não tem lugar nos hotéis. E eles têm médicos, fisioterapeutas, estão à disposição para consertar aqueles que chegaram mais ou menos quebrados lá. E depois almoço, depois à tarde palestras, confissões, janta e depois vão dormir à noite. Para de manhã cedo, domingo cedinho, às 4h30 é a missa deles. Porque eles celebram a missa solene em nome do Bom Jesus. 4h30, para as 6 horas, saíram novamente a pé até Jundiaí, onde são recebidas por volta de 4 ou 5 da tarde, festivamente pelos parentes e amigos. Eles são propriamente da paróquia Vila Arens, uma das paróquias mais antigas de Jundiaí. É a maior, mais organizada, mais disciplinada romaria de todas. Tal forma que ele sempre fala, pode tirar as outras romarias todas, me dá 10 de Jundiaí, estou contente.
Sim. É brincadeira, evidentemente. Mas como começou? Quem foi a primeira pessoa que teve a ideia dessa romaria? Porque não é só essa de Jundiaí, essa é a mais famosa. Mas tem pessoas que vêm, me disseram que vêm até de trator, tem romaria de trator, pessoas que vêm a cavalo. Quando foi conhecido que em Pirapora havia uma imagem do Bom Jesus, que o povo chamava uma imagem milagrosa, então veio da Redondeza, o pessoal veio visitar o Bom Jesus. É a atração que todos os lugares importantes, Nossa Aparecida, é na Aparecida como nasceu. Assim também, quando encontraram a imagem de Nossa Senhora quebrada no rio, não a primeira cabeça, depois do corpo, puseram ela numa capelinha, o povo vinha de Aparecida e depois da Redondeza, tornou-se assim um centro de concentrações. Todos os santuários começaram aqui com a imagem, como título, com a fama de perigoso, de milagrosa, então chamou o povo indiretamente. Se cresceram as romarias em Pirapora, foi a mesma coisa. Só que infelizmente nós devemos constatar que diminuiu muito a participação dos romeiros. Quase cada ano vai diminuindo. E principalmente em Pirapora, no todos os santuários, Aparecida não, Aparecida cresce sempre mais, mas muitos santuários diminuem por causa da mentalidade hoje em dia do povo, perder a espiritualidade, a religiosidade. Mas em Pirapora o que foi realmente o tiro de morte que Pirapora recebeu, a facada, foi a poluição do rio. Sim. Aí quando começou a poluição do rio, então muita gente não vem mais por causa disso. Talvez esse saltinho que os peixes pulavam, que deu o nome da cidade, seja o fator que faz com que crie aquela espuma na cidade, porque ali ela chega, lá no salto ela bate e acaba formando aquela espuma, porque dentro da cidade de São Paulo mesmo a gente não vê, que vem de lá essa poluição, a gente não vê a espuma. Mas vem a coisa, a sujeira vem de São Paulo. O Tietê de São Paulo, o Tietê nasce em... como chama lá, do mestre Mogi das Cruzes. Eu não me lembro bem o nome da cidade onde nasce. Antes de São Paulo. Depois, até São Paulo é limpo. Depois começa a passar em São Paulo, fica uma sujeira. Fica uma sujeira até coisa. Mas depois de tudo, depois de Porto Feliz, novamente se purifica. Lá pode nadar no rio, pode... Inclusive aqui na nossa região existem praias de água doce que as pessoas frequentam. Mas a culpa é de São Paulo. Uma vez um grupo de jovens visitar, eu falei, o que você quer saber alguma coisa especial? Disse, por que o rio está tão sujo? O povo é sujo aqui, tudo cheio de sujeira aqui. Falei, escuta minha amiga, de onde você mora? São Paulo. Onde que nasce o Tietê? Em São Paulo. Olha então. É vocês que trazem a sujeira para cá pelo rio aqui. De fato é assim, não? E já jogaram dólares e dólares no rio para concentrar e não resolveram nada. A realidade e tem uma esperança ainda. O rio Tamisa, Inglaterra, Londres, foi purificado depois de 15 anos. Estava pior do que o Tietê. 15 anos, olha, 15 anos na Inglaterra. Quantos anos vai ser aqui no Brasil para purificar o Tietê? Mas eles têm ainda esperança. É uma missão difícil, mas mesmo aqui no Brasil e na nossa cidade aqui, padre, o Rio Jaú, né? Eu sou nascido aqui na cidade de Jaú e eu já vi o Rio Jaú muito mais poluído do que ele é hoje. Se ficou, foi pouca coisa. O rio hoje ele está muito mais limpo. Fizeram um sistema de tratamento de esgoto. É lógico que é uma diferença muito grande entre o que é jogado no Tietê e o que se jogava no Rio Jaú. Vem de São Paulo, não há coisa. Mas no tempo quando eu estava lá em Pirapora, com as primeiras aulas, o rio era claro, pescava, nadava, o rio tinha nada. Foi por volta de 70 começaram os primeiros sinais. Então 70 até agora já são mais de 40 anos, não? Mais de 40 anos, 44 anos, de 1970 até agora, 44 anos. Padre, no seu livro o senhor faz menção ao cidadão piraporano, o Jairo Josias de Brito, né, como alguém que cuidava da biblioteca, dos livros. E qual que é a contribuição desse cidadão
na história de Pirapora, na preservação da história? Ele gostava muito de Pirapora. Era um homem autodidata, assim. Ele estudava muito, era uma simples, viu? Trabalhava na prefeitura e fez vários estudos sobre Pirapora mesmo. Foi mais uma homenagem que dou a ele, e alguns capítulos que tem são textos dele mesmo. Ele escreveu pequenas trechinhas sobre a história de Pirapora. Ele gostava muito. Ele é um grande admirador da Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma coleção fantástica de revistas, de jornais sobre a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Que eu participei como criança ainda, não? Ele nunca participou da Segunda Guerra. Ele sempre cortava trechos dos jornais, guardava para lembrança. Ele gostava de conversar. Se queria conversar como já era fala sobre a Segunda Guerra Mundial, ele começava. Apesar que ele nunca viu um canhão, nunca viu um soldado, nunca viu um morto de caída nas lutas, mas ele sempre adorava isso. Então achei pedi à família dele, a esposa dele, a licença para poder promulgar, escrever os textos dele, alguns, é por isso então eu achei minha obrigação de fazer uma pequena homenagem na entrada da coisa. Sim, com certeza. E pelo conhecimento que ele tinha, ajudava muito os alunos. Os alunos iam conversar com ele para suas tarefas escolares. Ele era uma biblioteca ambulante, não é? Sabia tudo. É como criança, sempre a guerra é as coisas que atraem a criança, sempre uma guerra. Então ele podia contar histórias que ele mesmo inventava, porque ele nunca via a guerra, mas a criança aceitava isso. O Jair falou isso, então deve ser verdade. Deve ser verdade. Existem pessoas que realmente têm o dom de contar as histórias. Padre, voltando ainda um pouco no que nós estávamos falando sobre a imagem de Bom Jesus, tem uma parte da história também que o senhor conta, que nós acabamos vendo num vídeo que foi feito na cidade do qual o senhor também participa, falando sobre a história, de que a imagem ela foi guardada dentro de um paiol pelos pescadores e depois esse paiol pegou fogo e a imagem não chegou a se queimar. O dono, como que chamava agora, não lembro mais, que achou a imagem, colocou a imagem no paiol, porque a casinha dele era pequena. O paiol era um lugar relativamente grande, então colocou a imagem no paiol para poder o povo chegar, venerar a imagem lá. Um dia pegou fogo, queimou tudo, o paiol inteiro, menos a imagem. Então eles consideram isso o primeiro milagre do Senhor Bom Jesus em Pirapora. E foi a partir do achado da imagem no rio que as pessoas começaram a fazer as romarias, começaram a vir mais, ou foi depois desse fato da imagem não ter... Isso fortaleceu. Isso foi o que fortaleceu ainda mais. Porque você via aquele DVD? Nós assistimos. Então, ninguém quis fazer o papel do padre lá, porque devia falar um texto em latim. Todo mundo tinha medo. Então, você quer fazer? Eu falei, faço. Tanta forma. Então fizemos, a missa era em latim, naquela época ainda era de 1725. Então nós fizemos lá uns textos, coisas. Quando passávamos o filme, depois do DVD, um romeiro depois veio me falar, padre, eu sabia que o senhor está há muito tempo aqui, mas tanto tempo eu não sabia. Então ele pensou que era do tempo da imagem, de 1725 ainda. Inclusive nós assistimos esse filme e aonde o senhor fez aquela cena de assinando a autorização para a construção da capela, né? Foi numa mesa que depois nós sentamos naquela mesa que está no mesmo lugar, na mesma posição, que tem a janela, que dá uma visão do rio, lá em Pirapora mesmo. Nós assistimos lá em Pirapora. Você assistiu o filme em Pirapora? Nós assistimos. Quem mostrou para vocês? Né? O pessoal de lá, o Júlio. O Júlio é a pessoa de confiança que já estava lá, inclusive ele... Mas achei gozado de padre, sabia que o senhor estava há muito tempo, bastante tempo eu não sabia. Mas é muito bom fazer parte da história. Padre, nós vamos para mais um intervalo e voltamos já.
Neftali, há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Venha conhecer nossas lojas no território do calçado em Jaú. Aproveite e confira nossa coleção Outono e Inverno 2014. E atenção, você que precisa usar calçados brancos no dia a dia, médica, enfermeira, fisioterapeuta, dentista, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com design moderno e feito especialmente para você. Neftali, leve com você. A Cartonagem Pirâmide e a Mundial Paper Embalagens são especializadas na produção de embalagens individuais em papel cartão e micro-ondulado. Instaladas em Jaú, além da certificação ISO 9001, possuem avançados parques industriais, o que possibilita atenderem os mais variados e exigentes segmentos. O Grupo Ivan Cassaro cresce graças ao respeito, profissionalismo e confiança de seus parceiros e colaboradores. Donita, uma loja diferenciada, com roupas femininas, vestidos jovens senhoras, com elegância e bom gosto. Novidades semanais. Rua Lourenço Prado, 809. Telefone 3621-6508. 996-127445. Coordene suas peças, renove seu estilo na Donita. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. E continuando com o programa Restauração, conversando com o cônego Godofredo, padre, o senhor participou de algumas procissões no Rio que acontecia no dia 5 de agosto? Por que parou essas procissões, padre? Esse rio, procissão fluvial, originou-se em 1950 e pouco. Os franciscanos estiveram lá, pregaram uma missão para o povo. Eles tinham trazido uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. E eles têm costume de, no último dia da missão, fazer uma procissão no rio mesmo. Então eles fizeram procissão no rio com a imagem do Bom Jesus e a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E o povo gostou tanto que disseram, vamos fazer isso cada ano. Então foi inserida nas cerimônias preparatórias para a Festa do Bom Jesus. Festa do Bom Jesus é celebrada 6 de agosto. Então o dia anterior é dia dedicado a Nossa Senhora. Então naquele dia foi colocada a procissão fluvial com a imagem de Nossa Senhora de Fátima à tarde na Rio Tietê. Nasceu então, um pouquinho depois, acho que não, 1958, por aí mais ou menos, ele sempre continuou. Com a dificuldade de poluição do rio, tornou-se quase impossível. Nós fizemos, um tempo não fizeram mais, depois o prefeito queria, fizemos mais uma vez, mas era muito triste, muito nojento, assim, peixe morto no rio, sujeira, etc. Depois eu falei, não vamos mais fazer. Isso foi por volta, a última foi por volta de 1990, acho que. Mas era uma procissão breve. Tinha várias barcas, romeiros. Primeira barca ia o padre com a imagem, depois ia a barca com a banda, não? Depois várias barcas com os romeiros. Tinha até 15, 20 barquinhas às vezes, não é? Andava enfeitado com bandeirinhas, então fazia um percurso no rio. Era uma coisa, porque a imagem, a procissão sair da igreja a pé até o porto, vamos dizer, depois colocaram no barco, depois fizeram a procissão, depois voltaram de novo para a igreja, onde havia missa solene, depois da procissão mesmo. Por volta de 90 às 95 que parou, não deu mais para fazer a coisa. É realmente uma pena. É. Nós
precisamos, né? Eu presencio, né? Tenho ido bastante até Pirapora, presencio aquela espuma no Rio Tietê, vejo aquilo com dor, com tristeza, mas somos otimistas, né, padre? Temos que acreditar no nome desse nosso programa aqui, Restauração. Lutamos com vidas, né? Lutamos pela restauração de vidas e acreditamos, né? Eu acredito que um dia vai acontecer. Porque a grande procissão é no dia da festa mesmo, com a imagem mesmo, Bom Jesus, né? No dia mesmo, dia 6. Outra foi dia anterior, então. Que sempre houve, desde o começo, houve um tríduo, 3 dias de preparação. Era dia 4, dedicado a São José, dia 5, dedicado a Nossa Senhora, e dia 6, dedicado ao Senhor Bom Jesus. Esse costume de tríduo foi pegado de Iguape, onde Iguape fazia também um tríduo. E do Santuário de Bom Jesus também em Iguape. Os últimos 20 anos, mais ou menos, mais do que 20 anos, 25 anos, o tríduo foi tirado por uma novena, 9 dias de preparação. E foram realmente aquelas novenas que foram fantásticas para Pirapora do Bom Jesus. Para aquela novena feita pelo povo mesmo. A cidade parava naqueles dias, e todas as escolas trabalhavam, cada escola tinha seu dia para fazer a preparação num determinado dia da novena. Era realmente fantástico. E o grande animador dessa coisa era, naquela época, que era pároco lá, era Padre Alvarino. Sim, Conhece, que hoje está na paróquia de São Judas Tadeu. São Judas. Ele foi 4 anos pároco lá, e ele estimulou bastante esse governo. Foi fantástica que novena, porque era realmente, depois, com a saída dele, foi caindo. Continua a novena ainda, mas sem muita animação, sem muita coisa aí. Naquele dia realmente até se fazia roupa especial para os figurantes da novena, não era coisa maravilhosa aí, coisa. São pessoas que escrevem a história, não é, padre? Ele não está muito bom agora, né? E Alvarino, está meio doente, não? Sim, mas ele vai se restabelecer, né? Estava um pouco doente, mas com certeza vai se restabelecer. E quando nós falamos, né, padre, como o senhor que escreveu um livro contando a história de pessoas que fizeram a história, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do irmão José, né, que foi um grande artista da Igreja Católica. A gente não pode nem dizer que foi um artista de Pirapora. Ele viveu em Pirapora, a gente entra naqueles corredores do seminário, na capela, vê as obras dele, são coisas magníficas. E o senhor conheceu, conviveu com ele, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dele. O irmão José era um homem muito simples, humilde. Não era padre, não era irmão. Mas o que ele realizou, ele foi um artista realmente, um escultor, como você conhece Pirapora, teve todas as obras dele, que são estabelecidas lá, mas era um homem simples. A função dele era carpinteira, não? Marceneira, carpinteira, trabalhava. Mas era um homem religioso, um exemplo. Eu sempre me impressionei, quando eu cheguei em Pirapora, em 52, ele era padre, que tinha 6 meses de padre. Ele era podia ser meu pai, tanta idade que ele tinha uma reverência, um respeito para com os padres. Tanto faz se esse padre era moleque ainda ou não era, isso sempre me impressionou. O respeito que ele tinha para como padre naquela época. Então, uma pessoa que tinha já na sua índole de realmente servir. Né? Ele gostava muito, eu sempre conto isso, gostava de uma pinguinha. Não podia ter bebida alcoólica no quarto, mas ao terminar o serviço, 15 minutos do almoço, eles iam no quarto superior tomar um drink. Sempre, mas nunca exagerou, mas sempre tomava. De tal forma, ele morreu de câncer na garganta. Quando ele morreu, o colega dele disse, que era o colega dele, o irmão também disse, parou de beber e morreu. Talvez no passado eu percebo que hoje nós lutamos muito, né, para que as pessoas nem experimentem a bebida, porque nós sabemos, nós lidamos com as consequências, não é, padre? E no passado as pessoas não sabiam das consequências,
que poderia trazer, né? E talvez muitos morreram mais cedo antes do que poderia, né? Em decorrência de alguns costumes, de algumas coisas, por não saberem que aquilo lá poderia estar fazendo mal. Eles gostavam muito naquela época, não tinha televisão, não tinha rádio, que estava começando naquela época, era no começo do século passado ainda, não, 1900 e pouco. Ele chegou em Pirapora em 1904, acho que mais ou menos. Não tinha nada disso, então ele gostava de jogar baralho. Jogava baralho, depois do almoço, depois da janta, jogava baralho. Mas para jogar baralho, ele fez o mínimo com 4 pessoas. Ele tinha só 3 que gostavam. Então, depois da janta, ele estava esperando na porta do refeitório para pegar um outro. E nós, no início, éramos simples, humildes, fazíamos. Mas depois de um tempo, aquele jogar baralho encheu o saco. Eu não gosto de jogar baralho. Então nós fazíamos um jeito de escapar, porque não pegava. Quando nós encontrávamos, para jogar baralho. Mas era o divertimento dele. Hoje as coisas mudaram, né? Não é só a TV, hoje é a internet, são tantas outras coisas que servem para ocupar o tempo. E para você que está assistindo o nosso programa, se ficou interessado em saber um pouquinho mais sobre a história da cidade de Pirapora do Bom Jesus, esse livro nós podemos até estar trazendo para vocês de lá da cidade de Pirapora. É só dar uma ligadinha nesse telefone que está aparecendo aí no seu vídeo, que nós vamos trazer esse livro para você ao preço de R$15, né, padre? Que nós vimos que tem alguns exemplares lá em Pirapora e vamos poder trazer. Só dar uma ligadinha aí que vamos estar disponibilizando. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, padre. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Uma mensagem para as pessoas, né? Que eu vejo que o senhor hoje está ainda com muita saúde, tanto física como mental, né? Dedicou sua vida ao trabalho de ajudar as pessoas, né? Porque todo padre que leva em frente essa missão ajuda as pessoas. Eu acho que isso que faz viver bastante com qualidade, como o senhor tem vivido. Então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistiram hoje. Eu vou falar para vocês que a devoção ao Senhor Bom Jesus é justamente uma das devoções fundamentais para cada cristão. Porque nós lembramos na imagem do Bom Jesus o seu sofrimento, a sua morte, suas angústias. E no mesmo tempo nós passamos muitas vezes também por dificuldades, por problemas, e nós temos diante de nós a possibilidade de ver o próprio Cristo, que tornou-se homem, assumiu a nossa natureza humana para passar pelos mesmos problemas, dificuldades que nós temos. Sempre, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, devemos confiar no Cristo. Ele veio para nos salvar, passou por essa terra e deixou sua obra para salvar a todos nós, para levar-nos no mesmo caminho. Nunca podemos desistir, mas sempre confiar na bondade de Deus. Essa mensagem que deixo para vocês, enviada indiretamente da cidade de Pirapora do Bom Jesus, que é a cidade onde eu vivi tanto tempo. Sempre digo o seguinte: eu nasci na Antuérpia, uma das cidades da Bélgica. Nasci na Antuérpia, a cidade mais bonita do mundo, depois de Pirapora. Que bom, padre. Foi um prazer tê-lo aqui ao nosso lado. Espero que vocês tenham gostado desse nosso programa. Tenham todos uma boa semana. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Não pode pôr limites no seu amor.